Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus subiu na barca e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar houve uma violenta tempestade, a tal ponto que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Então os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos, tão fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o lago, e houve grande calmaria. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos, amigas queridas, que estão juntos neste momento, aos pés do nosso Mestre, num momento de silêncio, num momento de oração, ouvindo o coração de Jesus que palpita por todos nós e que nos coloca sempre, através do Evangelho, diante da realidade da vida. Mateus diz aqui no seu Evangelho que os discípulos subiram na barca com Jesus para atravessar o mar da Galileia, e de repente houve uma violenta tempestade. Todo mundo ficou apavorado, porque a barca estava sendo coberta pelas ondas. E Jesus dormia tranquilo. Então os discípulos se aproximaram e acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E você não se preocupa com tudo isso? Não está preocupado que o barco vai afundando? Vocês estão percebendo como o Evangelho reflete um pouco a nossa realidade? Quantas vezes acontece que no barco da nossa vida as ondas são tão grandes, a tempestade, a ventania é tão forte que parece que o nosso barco esteja afundando. E nesse momento de desespero, nós gritamos a Deus, pedimos ajuda, pedimos socorro, e parece que Deus está dormindo. Veja como esta experiência dos discípulos reflete, afinal, nossa experiência. Eles acordam Jesus, e Jesus responde assim: Por que vocês são medrosos, tão fracos na fé? Parece dizer: eu estou aqui com vocês. Estando aqui com vocês, o barco não vai afundar. Como é bonito, né, gente? É importante que nesses momentos em que nós estamos desesperados e parece que o nosso barco esteja afundando,
gritamos a Deus e Deus parece não ouvir, é silencioso. E nós ficamos desesperados. É importante que neste momento nós pensemos neste episódio do Evangelho e possamos abrir os olhos e perceber que Ele está no nosso barco. É uma travessia em águas agitadas. Serviu para Jesus manifestar seu poder sobre as forças da natureza, revelar também sua real identidade divina. Curioso o contraste entre a barca, tomada por violenta tempestade, a ponto de quase afundar, e a tranquilidade de Jesus que dorme. O mar onde navega a barca de Pedro é figura da igreja. Nem sempre é calmo e sereno. Contudo, devemos estar confiantes em Jesus, que habita na sua igreja. E nossa fé em Jesus, único Senhor, que nos mantém firmes diante das perseguições do mundo e perante as agitações internas, às vezes tão violentas quanto as tempestades externas. Como nós podemos perceber muitas vezes por tantas brigas e palavras difíceis de entender de um contra o outro dentro da própria comunidade da igreja. Ainda que os homens falhem e que as consequências do pecado nos afetem, não havemos de temer nenhum mal, porque nossa fé está enraizada em Jesus, nossa segurança. A fé nos garante que em qualquer tempestade que assole a igreja, o Senhor Jesus sai sempre vitorioso. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.